Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Este é um dos sons que entrou para a história do rap, isso sem dúvida. É uma música tão grandiosa que hoje em dia, quase 20 anos depois, ela volta a estar em alta. A história da música também não deixa nada a desejar. Um som puramente sombrio que, sem dúvidas, daria um roteiro de um filme para contar ele. A história de um fã que faz de tudo para chamar a atenção de seu ídolo, até mesmo coisas puramente macabras. Bom, eu acho que essa é uma história que merece ser contada. Em 1999, o Eminem tinha acabado de lançar o seu projeto, que impactou sua carreira para sempre, o The Slim Shady LP, dito por muitos fãs como um dos melhores projetos dele até hoje. Nele, o Eminem começa a criação de personagens, e esse projeto em específico, a gente conhecia o Slim Shady, um alter ego que o Eminem criou para simplesmente falar as maiores atrocidades possíveis. O personagem, na verdade, é isso, é alguém que ataca as pessoas, que fala coisas que provocam, e muitas vezes, que poderiam ser consideradas crimes. Isso gerou um ódio muito grande por parte da mídia, que dizia como a música do Eminem era uma, entre aspas, má influência para os jovens, não entendendo que tudo aquilo era, repetindo, um personagem. Só que na verdade, não era só a mídia que levou tudo isso um pouco a sério demais. Esse projeto trouxe diversos novos fãs pro Eminem, que também não entendiam que aquilo não era o seu pensamento real, era só um personagem que tinha um papel de chocar. É dessa forma que anos depois, a música Stem surge. Stem é uma música que narra um fã obcecado pelo Eminem e seus pensamentos. Essa música, apesar de não ser uma história real, foi inspirada em fãs do Eminem que mandavam cartas pra ele falando loucuras, com pensamentos que batiam como Slim Shady e não diferenciando que tudo isso era simplesmente ficção. Basically, it's just about crazy fan mail that I get from people, and it's about like a kid who is really sick. You know what I'm saying? And takes everything that I say literally. Like if I say I'm gonna slit my wrist, he wants to slit his wrist. It's like, he's crazy for real, like I'm not. O termo Stem, hoje em dia, é reconhecido oficialmente no dicionário, com exatamente a descrição que o Eminem deu, que é de um fã perseguidor. E o termo Stem vem exatamente do nome que o Eminem deu para o personagem, que foi Stanley Mitchell. A música Stem começa com um refrão histórico da cantora Dido, que vem da música dela, a Thank You. O Eminem ouviu esse refrão e a letra dela instantaneamente já linkou com toda a história que ele criou em Stem. Stanley Mitchell é o personagem da música. Ele é um fã do Eminem, num nível nada normal, ao ponto dele querer viver a vida do Slim Shady, porque os pensamentos dele são totalmente iguais. Stem, ele tem transtorno de personalidade borderline, uma doença que deixa as pessoas inseguras, impulsivas e com a sensação de inutilidade, ao ponto do nosso personagem atribuir a vida dele a ser preenchida e seu sentido dela chama a atenção do seu ídolo. Essa coisa dele querer ser um Slim Shady fica claro bem no começo. O videoclipe começa exatamente com Stanley indo pro banheiro jogar água oxigenada na sua cabeça para o cabelo dele ficar parecido com o que o Eminem tinha naquela época. Quando a namorada dele, que estava esperando uma filha dele na época, acorda e vai questionar o que ele estava fazendo, ele simplesmente surta e manda ela parar de chamar ele pelo próprio nome, mais um indicativo de que ele não se via mais como Stem. Ele queria ter a personalidade do Slim Shady, ele queria isso a todo custo. Uma curiosidade bem da hora é que a namorada dele é interpretada pela cantora Dido, a que canta o refrão do som. O Stanley, ele desce pro porão e a gente vê mais ainda a obsessão que ele tem pelo Eminem. Tudo que tem naquele lugar é em referência a ele. Os posters na parede, as roupas que ele comprava, que eram iguais a que o Eminem tinha, exatamente tudo. E ele ali começa a escrever uma carta pro Eminem, na verdade, mais uma, falando exatamente sobre como ele já escreveu outras e não teve retorno. O jeito que ele começa essa carta é bem peculiar, chamando o Eminem de Slim e não de Eminem, ou simplesmente Marshall, que é o seu nome, mostrando que ele não consegue diferenciar a ficção da realidade. E ao longo da carta, ele vai mostrando como na cabeça dele, os dois eram bem íntimos. Para o Stanley, ele e o Eminem eram amigos, por isso essa revolta dele não responder. A gente vê isso quando ele pergunta sobre assuntos pessoais, por exemplo, perguntando como a filha do Eminem tá, uma pergunta completamente rotineira. Ele também cita que a sua namorada tá grávida, e ele vai dar o nome dela de Bonnie, fazendo referência a Bonnie Clyde, uma música do Eminem, que também, logicamente,
obviamente, é referência a Bonnie e Clyde, o casal de bandidos famosos. E Bonnie é o nome que o Eminem dá pra filha dele, nessa música. Só que também, ele mata a sua esposa Kim nesse som, o que não é um sinal tão bom assim, quando a gente entende os pensamentos perturbadores do Stanley. Ele tá ficando cada vez mais estranho aqui, e a gente vai entendendo cada vez mais o nível de obsessão que ele tem pelo Eminem. Nessa carta, ele ainda cita que se sente mal pelo tio do Eminem, que teria tirado sua própria vida, e ainda diz que entende o sentimento, porque um amigo dele teria feito a mesma coisa. Só que, na verdade, o Eminem nunca tinha deixado aquilo público, ele nunca tinha citado em nenhum lugar, ou falado em alguma música, o que mostra que o Stanley era um stalker num nível inimaginável. Ele pesquisava tudo sobre a vida do Eminem, nos mínimos detalhes. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I had a friend for himself over some who didn't want him. Eu gosto de como essa música é muito genial, até no sentido de como ela é construída. Tudo isso até agora que eu falei é o primeiro verso do som, e essa ponte pro segundo verso é feita de uma forma brilhante. O Stan, ele vai pro correio e envia sua carta, que cai e se perde no caminho. Ele, achando que o Eminem viu e não respondeu porque não quis, volta e escreve mais uma. E aí começa o segundo verso, com o Stan completamente puto, porque o Eminem não ligou, ou simplesmente não escreveu de volta pra ele. Ele começa falando que não tá bravo, quando claramente ele tá muito. Ele diz que tá decepcionado, jogando algumas coisas na cara do Eminem, que pra ele faz muito sentido, como o dia que ele levou seu irmão, de 6 anos, chamado Matthew, pra um show do Eminem. Ele diz que passaram 4 horas esperando um autógrafo pro irmão dele. O Stan então diz como isso foi sacanagem, fazer isso com uma criança de 6 anos, já que o garoto é muito mais fã do Eminem do que ele mesmo. Olhando esse trecho aqui, não me parece que ele é tão fã do Eminem assim. Na verdade, o Stan, ele só tava usando a criança como uma forma de chantagem emocional pra chegar perto e ter a atenção do Eminem. Nesse verso, o Stan fica cada vez mais agressivo, contando como conheceu o Eminem lá em Denver. Na verdade, isso é só uma memória alterada dele, mas ele diz até mesmo que o Eminem pediu pra ele enviar cartas pra ele, coisa que claramente não aconteceu. O Stan ainda reafirma o porquê de sentir essa conexão com ele, quando diz que nunca conheceu seu pai e que ele costumava bater na sua mãe, assim como do Eminem. Ele diz como o Eminem preenche e ajuda ele, e diz que por isso fez a tatuagem com o nome de Slim Shady no peito. Entende como o Eminem, ou melhor, o Slim Shady, é quase que a razão do Stanley viver. Ele diz até mesmo como a namorada dele sente ciúme do Slim Shady com Stan, uma visão completamente distorcida também, de alguém que só quer ajudar, com essa coisa de fanatismo que ele tem pelo artista. A gente vê isso quando ele junta 2 fotos, uma do Eminem e outra dele, fazendo assim, como se eles estivessem na mesma foto, um junto do outro. Uma coisa muito estranha, mas acredite, essa história aqui vai ficar muito mais estranha e muito mais sombria. A prova é que o Stan não consegue diferenciar a ficção da realidade vem quando ele diz que se corta pra ver o quanto sangra. Ele diz isso porque, em uma música do Eminem, que ele canta como Slim Shady, o Eminem diz exatamente isso, com essas palavras. E como na cabeça dele, o Eminem e o Slim Shady são a mesma pessoa e não tem diferença, ele faz isso porque, de fato, acha que o Eminem também faz, quando na verdade não. Like, he's crazy for real, and it's like everything that I say he can relate to. It's like he finally found somebody that he can relate to. So I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a day, I drift away and put them on. I even got a tattoo with your name across the chest. A história toma um rumo bem mais sombrio quando a namorada do Stan encontra aquela foto que ele colou com o Eminem. Só que, por cima da foto dela, ele ficou bravo com isso e, num surto, coloca sua namorada dentro do carro e sai pra pista, numa noite completamente chuvosa. Ele começa a gravar uma mensagem de áudio numa fita ali mesmo. Ele diz pro Eminem que tá completamente bêbado e que a intenção dele é se matar. A revolta do Stan aqui é muito clara. Ele tá numa postura muito de ataque pro Eminem, dizendo que ele é melhor que ele, que o Eminem, e somente ele poderia ter salvado ele de fazer isso. Mas o Stan, ele diz não ser igual ao Slim, já que ele não vai cortar a garganta da namorada dele, como o Slim Shady fez. Na verdade, ele vai jogar o carro de uma ponte e deixar ela sufocar até morrer, matando ele, ela e também o bebê que tá na barriga dela. O Stan, quando tá perto da ponte, ele percebe que se ele se jogar da ponte junto com o carro, o Eminem nunca vai conseguir escutar esse áudio dele. Porém, quando ele parou pra pensar nisso, já era muito tarde. O carro cai no rio, com todo mundo dentro.
Ainda no clipe, a gente vê a mãe do Stan junto com o irmão mais novo dele, o Matthew, na frente do túmulo dele, agora com o cabelo pintado, exatamente como Slim Shady. No quarto verso, o Eminem finalmente consegue olhar as cartas do Stan e começa a escrever de volta pra ele, até mesmo se desculpando por não ter visto antes, já que ele percebeu que ele escreveu muito, mas muito mesmo. Ele começa a pontuar várias coisas que o Stan falou, as falas sobre seu irmão. O Eminem até manda um autógrafo pro Matthew. Ele pontua os cortes em si mesmo que o Stan fazia, dizendo que tudo aquilo era uma loucura, porque ele escrevia aquilo na visão do personagem. Era simplesmente ficção, e era pro Stan conseguir diferenciar isso. Ele disse pro Stan também cuidar melhor dele e da sua namorada também, pra ele não acabar igual a notícia que ele tinha acabado de ver na TV. Um motorista completamente alcoolizado teria trancado sua namorada grávida e teria se jogado da ponte com o carro. Enquanto o Eminem escreve isso, ele percebe que justamente o homem da notícia era o Stan. Numa música futura, em 2013, a Bad Guy, o Eminem traz a segunda parte desse som, o Matthew, já crescido, indo se vingar da morte do seu irmão e tentando matar o Eminem, como se ele realmente tivesse culpa disso. Bom, na visão do Stan, ele realmente tinha. Ele deixa isso claro naquela parte, que ele diz que só o Eminem podia salvar ele. Stan é simplesmente uma obra de arte. Quando se trata de storytelling, ela é tão bem escrita e coesa, com um final perturbador, mas genial ao mesmo tempo, que eu sinto que só o Eminem poderia escrever uma coisa como essa. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário para me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.